Oi, pessoal, meu nome é Cor, e me vendo assim todo acabado, você vai pensar que eu moro na rua ou que a minha família é muito pobre, mas na real não é nada disso. O melhor é exatamente o oposto, porque meu pai é bilionário e sua riqueza é difícil de contar. No entanto, ele tem medo de gastar o dinheiro. Além disso, ele guarda em casa porque não confia em banco nem em ninguém. Eu sei que essa informação é difícil de acreditar, mas eu vou tentar explicar tudo. Você vai entender como minha vida é bizarra. O meu avô paterno morreu muito jovem, então a minha avó teve que criar 3 filhos completamente sozinha. Meu pai era o mais velho deles e viu como era difícil a vida para sua mãe. Portanto, ele jurou que faria tudo para ficar rico e deixar a pobreza para trás. Foi então que ele estudou muito e escolheu o trabalho mais lucrativo que existia na época. E assim, ele começou a receber o pagamento por seu trabalho. Ele imediatamente começou a economizar, e isso foi muito antes de conhecer minha mãe. Após o casamento, meus pais começaram a procurar uma casa e concordaram em viver na natureza. E como minha mãe é de uma família rica e meu pai na época era um homem muito pobre para ela decidiu fazer uma surpresa e comprou um clube de paintball abandonado para construir uma casa em seu lugar. Papai ficou furioso com tanto desperdício de grana e a ideia em si. Então mamãe decidiu mentir e convenceu de que era um presente de seus pais e que eles não aceitariam não como resposta. Papai fez sua promessa de nunca mais aceitar presentes de parentes e concordou em viver lá. Mas a ideia de se mudar teve que ser abandonada por um tempo porque papai era contra contratar pessoas. Mas ele próprio tinha experiência em construção. Na construção de casas de árvore. Isso é o que ele fez enquanto minha mãe ficava na casa dos pais dela. E depois de um tempo, quando tudo estava pronto, ele a convidou para morar lá. Ela ficou chocada quando viu a casa na árvore bem no meio do antigo campo de paintball. E ainda mais chocada quando viu um monte de dinheiro dentro de lá. Você roubou um banco, amor? Assustada e confusa, ela perguntou. E então ele contou a ela sobre sua vida, sobre a pobreza, e disse que um astrólogo o aconselhou a manter o dinheiro o mais perto possível, guardando ele em casa. Minha mãe aceitou isso porque meu pai não cometeu nada criminoso e assim, eu nasci. Mas infelizmente, a nossa vida não era nem um pouco cor-de-rosa. Papai estava economizando em tudo o que podia e mamãe estava louca por isso. Eles constantemente brigavam já que minha mãe tinha que pedir dinheiro para as coisas mais básicas, como produtos de limpeza ou roupas, e meu pai a proibiu de gastar com isso. No final, mamãe não suportou mais e fugiu comigo para a casa dos seus pais. A irmã do papai conseguiu reconciliá-los. Minha mãe voltou, mas com a condição de que meu pai iria gastar grana comigo e nossas necessidades. Ele mesmo continuou a mudar, para pior, e começou a só comer alimentos crus, o que o tornou visivelmente mais magro. Mas aqui está o paradoxo. Com tudo isso, ele continuou a administrar seus negócios e quase todos os dias ele trazia pilhas de dinheiro. Como você pode ver, o meu pai é um cara que não bate nada bem da cabeça. E por causa disso, a minha vida inteira está cheia de esquisitice, tristeza e privação. Eu não sei o que é uma família normal, eu não sei o que é prosperidade e também não sei nada sobre uma existência normal. A minha escola não é perto da nossa casa, e mais cedo minha mãe e eu estávamos certos de que papai contrataria um motorista pessoal, me mandaria para uma escola particular mais perto de casa ou me permitiria estudar remotamente, mas não. Eu tenho pedalado para a escola por 8 anos e passo 2 horas na estrada todos os dias. Adivinha por quê? Papai disse que é preciso proteger a natureza, o meio ambiente e o dinheiro, e portanto você precisa ir para a escola apenas de bike. E ele geralmente considera os carros como um mal, um pesadelo para a humanidade moderna. Ele era pirado. Uma vez eu estava visitando meus avós e não prestei atenção no tempo, então fiquei acordado até tarde. Era perigoso e imprudente andar de bike no escuro, então minha avó me chamou um táxi e me deu grana para eu poder voltar para casa. Assim que chegamos em casa, meu pai ficou furioso e começou a gritar comigo que eu era um verdadeiro parasita e que não apreciava a vida e a natureza. Então usava táxis e coisas fúteis assim.
Como punição, ele me proibiu de sair com os meus amigos e visitar meus parentes na cidade por cerca de 2 meses inteiros. Foi horrível! Enquanto isso, meus dentes começaram a doer e eu precisava de um dentista urgentemente. Mas meu pai disse que a odontologia é um dano completo para o corpo, pois obturações e outros materiais são feitos de metais nocivos e durante o tratamento uma pessoa recebe uma dose de radiação. E ao invés de me tratar, ele arrancou 2 dos meus dentes ruins e sem anestesia, porque remédios para ele também são prejudiciais. No final, meu pai me disse para escovar os dentes direito e prestar atenção à minha nutrição, para não perder os meus dentes restantes. Então percebi que brincar com meu pai era muito perigoso. Eu realmente fiquei com medo de ser desdentado e escovava os dentes 3 ou 4 vezes por dia, mas não com pasta de dente de verdade, mas com uma malucaça de ervas que meu pai fez com suas próprias mãos. Um dia meu amigo Nicolas me convidou para sua festa de aniversário e pedi dinheiro para o presente para o meu pai. Ele ficou muito surpreso e então completamente zangado e furioso comigo, dizendo que eu era um consumidor e um destruidor. No final, meu pai me deu um pedaço de madeira e ferramentas de construção, acrescentando que o melhor presente é um presente feito com suas próprias mãos. Eu não era muito bom em trabalho manual, então decidi pegar, ou melhor, roubar um dinheirinho de casa. Papai notaria que faltavam algumas notas naquele monte enorme. Com essa grana, comprei um alto-falante Bluetooth para o meu amigo e fui para a festa de aniversário. Nicolas ficou muito feliz com o presente até que meu pai apareceu na porta. Ele estava muito zangado, mas, para minha surpresa, ele calmamente passou por mim como se não me reconhecesse. E então começou a gritar com Nicolas e o acusou de roubo, exigindo ele devolver o presente que ganhou. Depois de pegar o speaker, ele agarrou minha mão e me levou junto. E então a gente foi até a loja e ele devolveu a compra. Para ser honesto, eu ainda não entendo se ele conta sua riqueza todo dia ou se lembra do número exato de notas na pilha de grana. Mas a questão é que fatos são os fatos. Ele imediatamente percebeu que tinha grana faltando em seu monte e veio até mim. Dessa vez meu pai estava muito zangado. E assim que a gente chegou em casa, ele me trancou na loja de ferramentas me chamando de ladrão e peste. Minha mãe não podia ficar quieta por mais tempo e então chamou a polícia. Meu pai foi detido e reconhecido como perigoso para ele mesmo e para a sociedade. Então ele acabou sendo forçado a um tratamento em uma clínica psiquiátrica. Parece que ele tem algum tipo de transtorno obsessivo e um monte de medos subconscientes. Mas uma coisa me fez feliz. Eu estava longe desse maluco. Uma investigação começou sobre essa quantidade de dinheiro, mas quando foi revelado que eles foram ganhos legalmente, a gente foi recomendado a colocá-los no banco, o que minha mãe e eu fizemos. Acontece que as notas ocupavam mais da metade da nossa casa. Caramba, eu não tinha ideia do quão grande e bonita era a casa que eu morava. E minha mãe e eu paramos de viver sob restrições financeiras e nos permitimos uma vida normal. Compramos eletrodomésticos modernos, móveis e comida. Compramos roupas novas e, claro, fizemos uma boa reforma na casa. Você não pode imaginar o quão feliz eu estava por finalmente viver uma vida perto do normal. Durante todo esse tempo, minha mãe visitava meu pai na clínica. E ele a ignorava totalmente. Mas no final, graças à terapia, ele percebeu que era importante viver no presente e não no futuro, e conversou com minha mãe. Logo ele teve alta do hospital e a vida da nossa família pôde finalmente ter um novo começo. Papai ficou feliz com a reforma e como a gente transformou a nossa casa. Ele disse que lamentava muito por não ter deixado a gente fazer isso. E agora eu sei com toda certeza que o dinheiro não pode fazê-lo feliz se você não souber como usufruir dele. E além disso, às vezes podem fazer da sua vida um inferno. Você gostaria de ter um monte de dinheiro em casa? Responde aí, clica no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo.